Bom, olá, sejam bem-vindos a mais um Infra FM Talks. Hoje a gente vai ter a alegria de ter aqui o Paulo Ponce, que ele é gerente executivo de operações, né, do Center Norte, que integra aí o Shopping Center, né, o próprio Shopping Center Norte, o Lar Center, o Novo Hotel e o Expo Center Norte. Paulo Ponce, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, Leia. Vamos contribuir um pouquinho aqui para distribuir um pouco de aprendizado que a gente está a cada dia se reinventando. Muito bem, e a minha primeira pergunta para você, o Shopping Center já está pronto para voltar? Na verdade, ele nunca parou, né? Então, essa aqui é uma informação importante aí, né? Porque embora o decreto, né, tenha determinado aí a gente não fala lockdown, né, mas a quarentena, e todas Sim, as atividades que têm aglomeração, elas foram interrompidas, contudo, né, algumas atividades essenciais sendo mantidas. No nosso é, caso, a gente tem lá os deliveries que estão se mantendo firmes e fortes lá da parte de restaurantes, né, de sim, alimentos. A gente tem um hipermercado também dentro do shopping, né, então por conta de ser um hipermercado também existe uma abertura e colocamos perfeito. também um sistema de drive-thru e um sistema de locker, né, então a gente tem uma operação muito reduzida, mas Aham. conceitualmente o shopping, a rigor, ele está assim com uma operação que se mantém, né. Na Óbvio que verdade, para as lojas, né, sim. desculpa, Não, era mais as lojas, eu imagino, né, que elas estão fechadas, né? Mas as isso, áreas assim, realmente de alimentação, supermercado, farmácia, você deve estar com esses espaços mais abertos. essa se mantém, né, através de ou drive-thru ou através também de atendimento no balcão, né. Tivemos lá, Aham, por exemplo, o Carlos Baker, que inaugurou, né, a terceira loja aqui no estado de São Paulo, foi feita a abertura sim. lá, está conosco. É, Logo após a abertura, teve a questão do decreto, mas ele, por ser certo. classificado como uma loja conceitualmente como uma padaria, então, ele está Sim. operando lá, inclusive, muito forte com delivery, mas também com take-out, né, com clientes lá fazendo a retira direto no balcão, nenhuma delas com consumação no local, né, isso de fato se mantém Aham. dentro do decreto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, algumas áreas terceirizadas aí do shopping, como limpeza, segurança e até mesmo estacionamento, na verdade, eles são pontos cruciais aí de contato com os clientes, né? Vocês vão Correto. mudar alguns protocolos aí quando a flexibilização voltar ou começar, na verdade? Sim, já mudamos alguns, inclusive, né, hoje a rigor já começa também a questão lá do decreto do uso obrigatório de máscara, nós já adotamos o uso das máscaras já faz mais de 5 semanas, 6 semanas. O álcool Aham. gel também já entrou em todos os pontos que nós temos contato, tanto de pessoa com pessoa, quanto pessoa com equipamentos. E estamos agora também olhando muito o que já teve as novas reaberturas, né? Alguns, principalmente aqui no Sul, alguns shoppings já tiveram as suas reaberturas parciais. Estamos olhando Aham. muito lá fora também, né? Como que a Europa e alguns países também lá do Oriente já tiveram aberturas, isso está servindo de benchmark para a gente desenhar os nossos novos POPs, os novos processos, né? Segurança Certo. e limpeza são fortemente impactados, né? Eu Sim. até brinco aqui que a gente está virando um shopping center com um serviço de facilities hospitalar, né? E na verdade é um pouco disso, né? Estamos, Aham. inclusive, falando muito com o pessoal do meio médico para estar nos trazendo, para nos ajudar a fazer, balizar onde é a régua, né, dos processos, porque o decreto ele impõe uma condição, mas ele não Sim. fala, né, como que essa condição tem que ser atendida. E aí que a gente está Perfeito. buscando consultorias especializadas para nos apoiar nessa definição aí das fronteiras, né, do que tem que ser feito, para principalmente preservar pessoas, né? Preservar nossos Sim. colaboradores e os lojistas e os frequentadores do shopping. Perfeito. E desde que começou esse fechamento, na verdade, aí dos shoppings, né, mesmo você não estando totalmente aí paralisado, o que que é a sua área de facilities, o que que vocês estão fazendo nesse período, aproveitando inclusive que você tem algumas lojas fechadas, fizeram alguma obra, alguma modernização, alguma coisa nova? Tudo aquilo que trazia fluxo para o shopping, né? Obra, infelizmente, é uma delas, nós tivemos que interromper. Tá. Obviamente que as obras que a gente já estavam contratadas e que estavam em sua finalização já prevista, nós demos Aham. continuidade, mas agregando esses protocolos de medição de temperatura 100% de todo efetivo, diariamente isso. Sim. Acho que é legal comentar também que nós mantivemos o médico, né? Os shoppings, todos eles têm um médico que fica à disposição lá
dos clientes, né, dos frequentadores, dos lojistas. Essa foi uma atividade que nós não suprimimos. Então, mantivemos certo. o médico lá muito mais para dar apoio às nossas equipes, né, que estão residentes, aos poucos clientes que estão frequentando o shopping dentro dessas restrições ainda que o decreto permite, né? E as obras entraram nesse pacote. Né? O que nós fizemos, tiramos elas de serem noturnas, trouxemos elas para a parte diurna, e obra de loja, né, haviam várias reformas, melhorias, intervenções de lojistas, eles optaram por estar terminando, alguns já estão dando uma retomada, mas agora a gente Sim. está num horário mais flexível, fazendo isso durante o dia, e com todos esses protocolos aí de controle de temperatura, uso de álcool gel, uso de máscara, né, e na medida do possível, tendo o distanciamento também, o distanciamento social. Tá. E deixa eu te falar, você tem uma área muito grande de estacionamento saído no Sim, complexo, né? sim. Ele está sendo utilizado para algum trabalho mais para ajudar o poder público em alguma ação ou ainda não? Sim, a gente tem algumas parcerias que ainda não se concretizaram, mas existe conversa com algumas entidades, todas elas voltadas ao segmento de saúde, principalmente, né? Eles estão com Aham, campanhas grandes de fazer a questão da testagem do Covid, né? Então, aham, esses locais precisam de uma logística diferenciada, um espaço aberto, que é tudo, né? A gente tem estacionamento aqui para 10.300 vagas, né? Um dos maiores sim. estacionamentos abertos aqui de São Paulo. Então, já tem algumas conversas com algumas entidades aí que elas sim estão falando com o poder público. Possivelmente, em breve, devemos tá lançando alguma coisa para estar fazendo testagem, né, tipo um drive-thru para teste do Covid, né, O de Covid maneira está. massiva, né. Então, isso, de fato, tá sendo objeto de estudo da nossa parte, alguma parceria nesse sentido. E deixa eu perguntar uma outra coisa. Você é um profissional muito É. experiente aí na área de operações já faz alguns anos, né? Já passou por locais importantes e tal. E eu queria ouvir de Aprendemos a cada você. dia, viu, Leia? Oi? Aprendemos a cada dia, viu? Pois é, e é exatamente isso que eu queria saber, né? O que que você aprendeu de diferente aí nesses últimos, acho que 60 dias, né? O que que essa experiência É. trouxe para você enquanto um gestor de operação? A gente está fazendo quase que um PhD gratuito e intensivo, né, de desinfecção. Então, Tá, todos os processos de limpeza, né, inclusive o uso da máscara, né, para treinar a equipe como fazer, como descartar aquelas que são descartáveis, aquelas que não são descartáveis, como armazenar isso, está fazendo a sua reutilização de maneira adequada, né? Estamos sim, falando muito com profissionais de saúde, então está sendo uma imersão assim, além de ser forçosa, está sendo gostosa, porque no fim você está agregando, né, um tipo de facilities que o shopping nunca teve, né? Então você está sim, agregando alguns protocolos, né, ou parte de alguns protocolos de facilities hospitalar, né? sem Isso dúvida. está sendo um aprendizado muito interessante, né? A maneira de você entender, balizar onde que é o limite de você estar executando essas atividades, redefinição de É, rotinas, intensidade, produtos, né? Estamos avaliando muito questão de novas tecnologias, né? Esses túneis de desinfecção, essa é a bola da vez agora, né? Para saber se aham. isso vem agregar a gente de uma maneira segura, confiável e transparente para o usuário. Então, esse aprendizado de facilities hospitalar está chegando dentro dos shoppings assim de maneira muito intensa, viu? Muito intensa. Assim, você também tem uma equipe aí muito especial, né, que te apoia em toda essa área, né, no gerenciamento de facilidades. Está todo mundo trabalhando também à distância, não? Como é que você está fazendo esse gerenciamento à distância como um líder? Existe a gente tem War Room todo dia, né? Esse pessoal Aham, que se reúne todo dia tem o call matinal, né? Então, as bolsas de valores têm o seu call matinal. Nós temos o nosso call matinal para estar olhando o que foi ontem, o que será hoje, como está sendo os próximos passos aí de curto e médio prazo, né? sim. E isso tudo remoto, obviamente, com plataformas aí sistêmicas, né, fazer as reuniões online, mas como existe sim essa operação que, embora é pequena, mas a gente tem aproximadamente 100 profissionais envolvidos no dia a dia da operação do shopping já nessa escala É. reduzida, né? Mas Nossa, é mantém bastante gente. bastante gente, né? Inclusive um horário de 24 horas, né? Toda equipe de bombeiro civil, por exemplo, a gente não mexeu absolutamente nada, né? Porque o Sim, patrimônio você pode ter, por exemplo, um problema elétrico num domingo de madrugada. E aí, cadê a brigada para sim. fazer a prevenção e combate, né? Então, esse ponto, Aham. a preservação do patrimônio, que implica, inclusive, em preservação de vidas e pessoas, isso a gente não mexeu, né? E a gente É se importante. revezou, né?
A gente, só para concluir, a gente fez uma escala, né, elegemos um grupo aí de gestores mais voltados à operação, e aí diariamente temos a presença em part-time, né, desta equipe, né, eu inclusive, para fazer um plantão operacional, para dar uma voada, entender, ver, fazer um corpo a corpo com alguns lojistas, para estar sempre dando aquela calibrada no dial aí do rádio, né. Certo. A gente ouviu falar de alguns empreendimentos que acabaram, assim, muitas coisas fecharam, na verdade, né? E assim, acabaram não usando ar-condicionado, né? Reduzindo aí, até para reduzir custos de energia, etc. E tal. Eu queria saber se vocês fizeram alguma coisa parecida com isso, então, mudaram alguma rotina de operação por conta do shopping estar parcialmente fechado. Sim, mudamos bastante, né? Por conta de você ter um baixíssimo fluxo, né, dentro do shopping, então a Sim, gente manteve exclusivamente a iluminação necessária para segurança e balizamento na parte interna. O sistema tá, também de exaustão, né, a gente manteve ele também no horário reduzido, né, mas dentro desse horário está funcionando os deliveries, né, por conta dos deliveries, os restaurantes com as suas produções internas, né. aham, Os sistemas de prevenção e combate, esse se mantém integral, as preventivas, aquelas que são mais voltadas à infraestrutura elétrica, essa também nós mantivemos, e alguns certo, contratos que estão associados com, de fato, com as volumetrias de serviço, de atividade, o horário que o shopping sempre teve, né, que das 10 às 22 e depois com a rotina de obras, essas não, a gente de fato ajustou todas elas, e inclusive a disciplina de utilities, né, água, energia, isso também tivemos renegociações, né, de contratos, e tivemos infelizmente, né, uma patologia aí advinda de tudo isso, uma redução muito grande do consumo de energia elétrica, né. sim. Muito bem. Bom, e assim, agora, né, daqui a pouco a gente vai abrir, vai tudo recomeçar, né? O que que você, na verdade, e sua equipe estão planejando? Eu queria ouvir também de você, né, de tudo isso aqui que a gente falou, o que mais você poderia falar que contribuísse com seus colegas que são gestores de facilities, né, sobre algumas coisas talvez a observar, porque, como você falou, né, uma PhD é um ensinamento diário, né, e às vezes algumas coisas simples passam desapercebidas e quando você vê o que é simples pode até causar um dano, virar um problema, né. Que você desse uma mensagem aqui para o nosso público desse seu aprendizado e alguns insights aí que você acredita que seja importante nesse momento. Bacana, Leia. Eu acho que o primeiro deles é a gente estar abrindo, de fato, a caixa de ferramenta, né, que cada profissional tem do seu facilities aí. Você vai Sim, encontrar ali, com certeza, uma ferramenta que fazia muito tempo que você não utilizava, né? Então, a gente está usando todas elas e, eventualmente, pedindo uma emprestada de alguém aí para estar se reinventando, né? Eu acho que, certo. primeiro, né, a gente olhar, né, como que está se formando, se construindo o cenário das aberturas, né? Quais são os Sim, protocolos, o que será obrigatório. Eu acho que o obrigatório ele é a linha do limiar, né? Mas a gente não tem que sim. se limitar exclusivamente a ele, mas é entender também, né, agregar quais são os conceitos de saúde, né? Porque você vai ter protocolos a ser executado, mas você tem pessoas que estão executando isso, né? Então, olhar muito a questão de time, né? De os novos POPs que você tem que estar atualizando, as reposições com mais frequência, por exemplo, de álcool gel, a gente está olhando toda a questão do kit, do enxoval que está sendo agregado ao shopping, né? E te falo, assusta, né? A quantidade de Aham, comunicação visual, de divisores de fila, de informativos, todos os locais que pode ter concentração de público dentro do shopping, que processo que você tem que fazer para estar evitando isso, para estar mitigando, né? E no fim é proteger sim. pessoas, né? Aham, Esse planejamento é importantíssimo, né? Se eu puder dar uma dica aqui também, eu acho que é ser multidisciplinar, então envolver todas as disciplinas para estar olhando, né? Para fora e olhando para dentro, né? Para você desenhar o seu planejamento. A gente está já bem evoluído nesse processo, né? A gente está com pelo menos 40 profissionais aí de facilities debruçados, né? Olhando, né? Todas as disciplinas, né? Que novos procedimentos, que novos equipamentos, quais são as novas rotinas. E falo para você, uhum, né, é surpreendente quando você envolve pessoas que eventualmente não é muito habituada com aquela disciplina do facilities, e é isso que eu acho que é aí aham, que está a riqueza do processo, ela se dá o direito de ter todas as dúvidas, e parte daquelas dúvidas acaba surgindo, de fato, até por pessoas que entendem daquela disciplina que não tinham se atentado que aquela situação podia acontecer, né?
Então, a gente Sim, acaba tirando deste time muita informação que a gente tem que discutir, às vezes, numa esfera executiva, mais de diretoria, que decisão que tem que ser tomada, né? Vou dar um exemplo sim, muito simples para você, né? A gente faz muito a questão, né? Todos os empreendimentos hoje estão abertos, né? Você pega os hipermercados, farmácias, né? Os centros de compra lá de construção civil, né? Tipo Leroy C&C, eles fazem o controle de temperatura, né? Isso também sim. fazemos e hoje também já estamos fazendo lá. Mas qual é a ação que a gente tem que tomar quando você identifica um frequentador, se ele é um cliente, um lojista, um funcionário é mais fácil, né? Mas quando ele está com uma temperatura acima do normal. Primeiro, definir qual é a temperatura normal, né? Não somos Sim, profissionais de saúde, precisamos ser, né? Precisamos aprender isso orientados. aí. A hora que você tem Aham. essa informação, o que fazer com ela? Esse é o ponto, né? Como abordar, como que você encaminha, né? Você tem um médico que vai estar disponível, um profissional da saúde que pode dar esta continuidade do atendimento ou não. Então, são muitas coisas que às vezes parecem óbvias, que a gente de fato tem que olhar para essas situações, tomar uma definição em cima dela e, principalmente, fazer isso virar procedimento para que a equipe que vai estar lá no corpo a corpo, no dia a dia, tenha tranquilidade de executar os procedimentos e, principalmente, tenha executá-los com segurança, né? Então, Certo. voltando, né, a caixa de ferramentas está sendo muito bem utilizada, viu? Os nossos PDCAs, os nossos indicadores, o planejamento, ações de curto, médio e longo prazo, envolver as É. equipes, né, para estar definindo, né, quais são todas as variáveis que a gente precisa tratar para logo, né, estou batendo na madeira aqui, né, muito logo a gente está fazendo a A reabertura gente do nosso volte. centro de compras, que temos muitas pessoas ansiosas por comprar e muitos ansiosos por vender também. Falando em compras, né? Eu queria te fazer uma outra pergunta com relação a, normalmente, se tem um orçamento aí, né, para a área de facilities durante o ano. Você acredita que do que você tinha feito previsão, você deve aumentar um pouquinho mais aí em função de todas essas ações que vai ter que ser implementada em função dessa pandemia que a gente passou? Sim, a gente teve num primeiro momento, né, nesse momento de redução de operações, tivemos, É, obviamente, uma redução significativa do budget, né, as despesas sim. realmente caíram muito lá. Renegociações Uhum. com fornecedores, com os próprios empresas de energia, concessionária de água, então, neste primeiro momento caiu, mas Sim. a hora que tiver abertura, já estamos prevendo, inclusive nesse trabalho, né, de mapear a reabertura do shopping, tem novas funções que nós não tínhamos no normal anterior e que no novo Uhum. normal a gente já identificou que vai ter. Então, a gente está crescendo, para você ter ideia, né, em equipes de limpeza, a princípio estaria crescendo quase que 30% a quantidade de efetivo para fazer a mesma operação que o shopping tinha antes, agregando os novos processos e novos procedimentos. Isso vai impactar em custo, obviamente, mas não Sim. tem jeito, né? A gente tem que estar atendendo a todos os requisitos aí para dar toda a tranquilidade e toda a segurança aí ao público do shopping. Tá. Bom, e agora mais uma pergunta final, né? Isso você contou para a gente tudo é isso que você está falando mais em termos de operações, e eu queria saber de você, né? O Paulo Ponço, o que você tira de lição de vida com relação a esse momento que a gente está passando agora? Olha, a lição de vida é aquilo que a gente fala, né? Às vezes você fala aquela frase como jargão, mas nunca ela foi É, tão verdadeira, né? Nós aprendemos a cada dia. E isso sim, não é tão verdade, nunca foi tão verdade quanto está sendo nesse momento, né? E tem uma é, outra frase também que a gente ouve muito, né, principalmente de autoridades políticas, né, é o vai passar. Só que entre o vai passar, chegar, tem o durante, né? E é tem o esse durante. durante que eu falo para você, viu, Léa? A gente tem que ter muita iniciativa, muita criatividade, tem que ter uma autodisciplina muito grande, né? Você tem que estar Sim, sempre no papel de motivação de equipe, né? Porque o Facility, por mais que ele tenha o lado do serviço, do indicador, do número, do processo, do procedimento, mas tudo isso é feito por pessoas, né? Então, sim, né, tem aquele lado gentólogo, né, do gestor de facilities, que ele tem que estar, de fato, exercitando muito, e agora à distância. Então, o uso de tecnologias, né, é, as questões dos conceitos de gestão de pessoas, gestão de processos, tudo isso à distância, esse é um aprendizado, te falo assim, enriquecedor, e agora aprendendo, né, sempre, infelizmente, eu não tive a sorte de ainda trabalhar em hospital, né, é uma das poucas atividades que eu ainda não
não agreguei a minha disciplina, mas ela chegou para dentro da nossa, né? Então, estamos Sim. fazendo um blend agora de facilities hospitalar dentro do facility de shopping, que tá sendo bacana, está sendo um aprendizado muito positivo isso aí, e falo para você, hein, a gente fala com colegas de outros shoppings, cada um está se reinventando também, e sempre uma ideia nova aparece. O benchmark, o network, ele é fundamental nesse momento. Muito bem. Paulo, nós da Infra gostaríamos muito de agradecer a sua participação, as suas informações foram muito ricas, muito obrigada. Eu desejo bastante sorte para você aí no seu dia a dia e principalmente no retorno, que dê tudo certo e conte com a gente. Eu te espero também no final do ano para participar dos nossos eventos, porque lá também é um local de network, eu tenho certeza que a gente pode aprender bastante todo mundo juntos. Afinal, eu sempre falo, né, é um local onde a tribo de facilities acaba se encontrando, né? E é legal também aí essa troca de conhecimento. Tá certo? Legal, Léa. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição de vocês aí e nos veremos em breve também por lá. Tá bom, então. Um abraço e fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Tudo de bom. Tchau, tchau.